Quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Essa palavra, para mim, ela já começa assim muito poderosa. A primeira palavra desse versículo já me agrada muito, já me deixa assim bastante feliz, bastante motivado, já deixa eu bem empolgado. Põe lá. Na minha primeira, ali é a terceira, tá? Então tá bom. Mas fala de um rapaz, né? A Rá não colocou porque aqui na minha não é a primeira, na minha é a primeira, né? Então tá bom. Fala de um rapaz aqui muito especial, um moço com muitas virtudes, né? O da Bíblia. Então quero ler com você Atos capítulo 9. Eu vou fazer a leitura dos versículos 1 ao versículo 18 e depois nós vamos compartilhar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza, queridos, que nessa noite você vai sair daqui diferente da forma que você chegou nesse lugar. Você vai sair com desejo, né? Puxa, eu tenho que mudar umas coisas na minha vida, eu tenho que, né, mudar, transformar, tem que acontecer uma mudança na minha vida. Eu tenho certeza que vai acontecer isso nessa noite no meu coração. Vamos ler o texto que diz assim, Atos capítulo 9, os versículos 1 ao 18. Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Amém. Feche seus olhos por um instante, queridos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado, Paizinho querido. Nós somos gratos ao Senhor. Nós queremos, Paizinho querido, com toda a reverência do nosso coração, diante, Senhor, da Tua presença, Senhor, queremos nos expor diante dessa palavra, através dessa palavra, aos Teus ensinamentos para o nosso coração. Senhor, nós sabemos que o nosso crescimento, ele se dá
pela revelação, pelo estudo, pela compreensão da Tua palavra. E nesta noite, Pai querido, nós entendemos que esta palavra será o alimento que nutrirá o nosso espírito, que nos alimentará, Senhor Deus, que sejamos edificados pela obra que o Senhor realiza na vida das pessoas, Pai. Deus, muito obrigado por essa palavra. Querido Espírito Santo, mova-te neste lugar, ajuda-nos, tanto para ensinar como para aprender essa palavra. Seja, Senhor, o teu agir nesse lugar com total liberdade, com plena liberdade, para que os teus propósitos sejam alcançados em nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero usar como título dessa palavra, frutificando em mudanças. Frutificando em mudanças. O apóstolo Paulo, ou Saulo, como traz aqui na Bíblia, ele inicia o seu ministério conhecido como Saulo. Algumas pessoas dizem que ele trocou de nome, mas na realidade o nome dele é uma interpretação pela língua que eles adotavam na ocasião. Alguns falavam grego, outros falavam hebraico. Então, dependendo ali da língua que se falava, o nome dele é o mesmo nome, Saulo ou Paulo. Inicialmente, quando o livro de Atos inicia referindo-se ao apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, ele menciona, ele trata por Saulo. Depois, então, quando Saulo se converte, e ele começa então a operar o seu ministério, o seu chamado, então, a partir dali, a Bíblia sempre o trata de apóstolo, e mais adiante, o apóstolo Paulo, sempre mencionando, então, dali para frente, como Paulo. Saulo, um judeu ortodoxo extremamente zeloso com a palavra de Deus, estudioso das Escrituras. Ele, nessa passagem aqui, nesse momento, queridos, era um momento imediato à morte de Estevão. Estevão, um dos discípulos do Senhor Jesus, ele havia sido apedrejado. Ele foi apedrejado, e esse apedrejamento, ele aconteceu sob consentimento de Saulo. Saulo consentiu, ou seja, ele concordou que Estevão fosse apedrejado. Estevão era um homem de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E Saulo, um homem cheio de conhecimento, um estudioso das Escrituras. Alguém que, estudando a Bíblia, chegou à conclusão que ele deveria perseguir os cristãos. Estudando a Bíblia, ele foi induzido a perseguir os cristãos, a trazê-los presos a Jerusalém. Embora a Bíblia não mencione em lugar nenhum, eu já vi alguns irmãos dizer que Saulo matou muita gente. Queridos, a Bíblia não fala em nenhum lugar que ele tenha matado alguém. Ela menciona que ele consentiu com a morte de Estevão, mas ele mesmo não participou da morte de Estevão. Estevão foi apedrejado, e a Bíblia diz que as pessoas que o apedrejaram, elas traziam as suas vestes, elas depositavam aos pés de Saulo, e daí tomavam a pedra e lá apedrejavam Estevão, e depois voltavam e buscavam ali seus casacos, indicando que ele concordava com a morte de Estevão. De alguma forma, aquilo para ele teve um envolvimento por concordar, mas efetivamente não matou. Pelo menos a Bíblia não menciona isso, que ele tinha matado ninguém. Já vi algumas pessoas falarem, Paulo matou muita gente, Saulo matou muita gente. Não sei, a Bíblia não menciona isso, tá, queridos? Mas nesse momento, o coração de Saulo era um coração que entendia que a vontade de Deus, para que ela se estabelecesse no pensamento dele, para que a vontade de Deus se estabelecesse, algumas pessoas deveriam morrer. Olha esse pensamento. Um homem, um profundo estudioso da Bíblia. Queridos, se nós encontrarmos uma pessoa que nunca teve contato com a Bíblia, e que no coração dela, pelo coração dela, eventualmente, por alguma situação que a entristeceu, que a decepcionou, se pelo coração dela passar o desejo, o pensamento de matar alguém, até é compreensível. Mas alguém que estudou a Bíblia, consentir com a morte de alguém ou desejar que alguém morresse,
é meio estranho, né? Meio contraditório. O fato é que esse mesmo Saulo, ainda imbuído desse sentimento de querer matar as pessoas, de querer prender as pessoas, né? De aprisionar as pessoas, de perseguir as pessoas, ele vai às autoridades que estavam sobre a vida dele, o sumo sacerdote, ele vai a ele, e ele pede uma autorização para perseguir os cristãos de Damasco, porque ele soube que Damasco estava se difundindo de uma forma muito rápida o cristianismo, e o texto diz que ele foi aos sacerdotes e ele pediu cartas para perseguir as pessoas que na cabeça dele eram uma seita. A Bíblia diz, os daquela seita. E ele então toma ali uma guarnição, e eles estão indo a caminho de Damasco, e no caminho, enquanto eles estão indo a Damasco, em um determinado momento dessa caminhada, eles são surpreendidos por uma luz resplandecente muito forte. Eles estavam caminhando, o texto diz que aquela luz ela excedia o brilho do sol. E de repente aquela luz aparece diante deles, eles caem por terra. O Saulo, no caso, ele vê aquela luz, e daquela luz, o texto diz que daquela luz sai uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele diz, né? Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te agora, entra na cidade, e lá te convém, e lá será dito o que te convém fazer. Os homens que estavam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa nenhuma, estava cego. Ficou cego, tamanho era o resplendor daquela luz, ficou cego. Tomado pelas mãos, outra coisa, queridos, que também precisa ser corrigido aqui, né? A gente vê às vezes nos desenhos da IBI, Saulo montado num cavalo. Ah, Saulo caiu do cavalo, não sei o que, não sei o que. A Bíblia não fala de cavalo, tá, queridos? Em hipótese nenhuma, né? A Bíblia diz que ele caiu por terra. Quando ele levantou, ele foi tomado pela mão e levado até Damasco pelos soldados que estavam junto com ele. Se ele tivesse a cavalo, por exemplo, se alguém está andando a cavalo, tu vai segurar o outro cavalo pelo cabresto, não pela mão de quem está em cima do cavalo, senão os dois vão acabar caindo ali, né? O cavalo vai para um lado e para o outro. Então, pelo fato deles terem tomado pela mão, presume-se que eles estavam a pé. Levaram eles até Damasco. Lá em Damasco, Deus fala com um servo dele chamado Ananias. Ananias, procura a casa de Judas, que está ali numa rua chamada Direita, né? E vai lá e ora por um homem de Tarso chamado Saulo. E Ananias conhecia quem era Saulo. Ananias fala para o Senhor o seguinte: Senhor, eu sei quem é esse Saulo. Esse cara não vale nada, não presta. Ele é um perseguidor de cristãos. Vai, impõe as mãos. Em uma visão eu mostrei para ele que entrava na casa um homem chamado Ananias e impunha as mãos sobre ele e ele voltava. O texto não detalha, queridos, mas dá a impressão que aqui teve um conflito entre Ananias e o Senhor. Senhor, vou não. Ele veio aqui para me prender, Senhor. Ele veio aqui para me levar para a cadeia. Se esse cara está cego, deixa ele cego, né? Que ele fique cego, pelo menos ele não vai nos perseguir. Ananias, vai lá. Não, Senhor, Ananias, vai lá, Ananias. Senhor, eu não vou. Ananias, vai lá que eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por mim. Então eu vou, né? Aí ele foi lá e orou, e Saulo voltou a ver. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite um pouquinho sobre mudanças de comportamento. Como nós podemos ver na Bíblia alguém como, por exemplo, alguém como Saulo, um perseguidor dos cristãos, alguém que com certeza, queridos, com certeza deu muita dor de cabeça para os cristãos naquela época.
Deixou muito cristão angustiado, porque quando eles sabiam que Saulo estava indo para um lugar, quando eles sabiam que Saulo estava se dirigindo para uma região, eles já sabiam: esse cara vem para cá para nos perseguir, esse cara vem para cá para nos prender. Eles já haviam visto o que ele, com os soldados que estavam com ele, fazia com as pessoas. Então os cristãos viviam angustiados verdadeiramente por causa desse homem, Saulo. Só que quando nós olhamos a sequência do livro de Atos e os livros que se sucedem a partir dali, nós encontramos a sequência da história da vida de Saulo, um homem que foi transformado, um homem que a partir desse encontro com Jesus teve uma transformação em sua vida. Não exatamente nesse momento, né, porque não foi uma mágica que aconteceu, foi um processo de transformação. Saulo ainda teve um período de 14 anos que ele esteve dedicado ao estudo da palavra de Deus, agora de uma forma contrária, não mais para perseguir os cristãos, mas agora para compreender o que de fato a Bíblia falava. E depois disso, então Barnabé vai ao encontro dele, traz Saulo junto com ele, que agora, né, a Bíblia já passa a chamar de Paulo, e Paulo desenvolve um ministério extraordinário, um ministério extremamente produtivo, um ministério extremamente maravilhoso. Queridos, um ministério tão precioso e tão importante que nos deu a Bíblia nos nossos dias. Paulo foi responsável pela maior parte, né, do Novo Testamento que nós temos hoje nas nossas mãos, uma obra maravilhosa que Deus realizou. Que transformação é essa? Que mudança é essa? Como que essa mudança acontece? Como que alguém de uma vida de perseguição aos cristãos tem um encontro com o Senhor Jesus e agora ele se torna uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor? Eu quero trazer essa palavra ao seu coração, porque eu entendo que no nosso meio existem pessoas que, assim como o apóstolo Paulo, que eles podem ter começado a coisa errada, mas que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida e que você vai fazer coisas extraordinárias no reino de Deus. Não importa se nós começamos errado, o que importa é como nós terminamos o que Deus quer que nós façamos. Amém, queridos? Hebreus capítulo 3, pode deixar o texto ali de Atos que a gente vai voltar para cá, tá? Hebreus 3,13 diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Essa palavra, nós vamos conversar sobre ela durante a semana nos grupos familiares, e provavelmente, queridos, o teu líder vai aproveitar essa oportunidade, né? E eu recomendo que ele faça isso, né? Ele vai aproveitar essa oportunidade, essa palavra, e ele vai dar uma cobradinha em alguns comportamentos, né? Esse comportamento do líder, ele é defendido pela palavra de Deus. Que bom que nós temos a palavra de Deus para nos assegurar o direito de nós podermos fazer isso. Então, líderes, essa semana, né, no bom português, pode dar uma cobrada aí que vai ser bênção. Amém, queridos? Ele diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Se o seu líder não te liga todo dia para te exortar, está errado. Ele precisa, né, todo dia dar uma ligadinha. Irmão, né, deixa eu falar contigo. Hoje de novo, deixa eu dar uma exortadinha, né? Todos os dias, queridos, na realidade aqui é uma forma de falar, mas só quando houver a necessidade, todos os dias, né? Se o nosso coração não aceita mais a repreensão de um irmão, é porque o pecado tem prevalecido. Olha o que diz o texto: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se nós não aceitamos mais a repreensão, se a repreensão não entra mais no nosso coração, queridos, tem alguma coisa de errado. Nosso coração só tem uma coisa
só tem uma coisa, uma prática, um comportamento que endurece o coração para que nós não aceitemos a repreensão. É o pecado. O pecado endurece o coração a ponto de nós não aceitarmos mais repreensão. Mas como eu sei, né, o Espírito Santo me falou quando eu estava preparando essa palavra, Saulo, pode ministrar tranquilo que lá na igreja ninguém está com o coração endurecido por causa do pecado, essa semente vai cair em boa terra, todo mundo vai aceitar isso com bastante carinho, com bastante alegria, vai ser bem fácil de ministrar essa palavra, então, estou passando ela aí conforme o Espírito Santo falou que deveria ser. Amém, queridos? Glória a Deus. Primeiro pensamento, nós estamos falando aqui sobre mudanças, frutificando em mudanças. Então, primeiro pensamento, mudança de sentimentos. Mudança de sentimentos. O versículo 1 ele diz, Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Algumas traduções, elas dizem, mantendo ainda ameaças aos discípulos. Então, uma recomendação da parte de Deus para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida, mudança de sentimentos. E agora você vai usar o seu cotovelo profético, vai dar uma cotoveladinha no irmão que está do seu lado e vai dizer assim para ele: irmão, você precisa mudar seus sentimentos, irmão. Dá uma cutucadinha nele. Você precisa mudar seus sentimentos. Se você for bem profeta, se já passou pela escola de profetas ali com o pastor Marcelo, cutuca o irmão dos dois lados assim, dá uma cutucadinha com os dois cotovelos assim, Esses irmãos, vocês precisam mudar os seus sentimentos, Saulo era uma pessoa que achava que seus sentimentos de morte manifestavam a vontade de Deus. Isso, na cabeça dele, agradava a Deus. Olha isso. Muitas vezes somos movidos por sentimentos completamente contrários àquilo que Deus espera de nossas vidas. Os sentimentos que passam pelo nosso coração, em uma boa porcentagem, uma boa parte deles, queridos, não conferem com a vontade de Deus. Nós temos experiências na nossa vida, experiências que nós vivemos, situações que nós passamos, e essas experiências, elas geram sentimentos no nosso coração, consequentemente. O fato é, quais sentimentos são estes? Quais sentimentos são estes? Irmão, eu estou com uma vontade de orar por você, em posição de mãos no pescoço. Já cria até um dom novo do Espírito Santo, em posição de mãos no pescoço. Se orar por ti, irmão, vem cá. Às vezes passa pelo nosso coração, queridos, alguns sentimentos, mas são sentimentos que não conferem com a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse sentimento tinha no coração de Saulo. Queridos, se nós considerarmos o tanto que Saulo estudou as Escrituras e compararmos com o tanto que nós estudamos as Escrituras, mas não se compara de jeito nenhum. O homem estudava a Bíblia todos os dias, o dia todo, todos os dias, o dia todo. Alguns irmãos, não dessa igreja, de uma outra igreja que eu conheço, se eles leem um versículo por dia, queridos, é porque alguém postou lá no WhatsApp deles, ele de curioso, ele de curioso abriu, foi ler, e aí leu a Bíblia. E glória a Deus, pelo menos dessa forma o irmão leu a Bíblia, e está tudo certo. Vocês, irmãos, que enviam os textinhos bíblicos ali todo dia, que eu vejo, acompanho alguns grupos, glória a Deus pela sua vida, continua fazendo isso, é de Deus, você está sendo movido por Deus. Assim como Saulo havia escolhido para si uma forma de vida que o levou a este comportamento, assim também nós muitas vezes somos levados por comportamentos que nos levam a expressar sentimentos semelhantes a estes. As nossas escolhas, elas influenciam o que nós somos. O nosso comportamento,
influencia as nossas atitudes, as nossas reações. As nossas escolhas influenciam os nossos sentimentos. As escolhas que eu faço em relação a lugares onde eu vou, pessoas com quem caminho, queridos, e muitas vezes, existem pessoas, quando nós nos convertemos, eu e a Cris, eu precisei tomar uma decisão bastante radical, né? Eu morava num bairro da cidade e a Cris morava no outro lado da cidade. E quando nós casamos, né, nós fomos morar no bairro dela, onde ela morava. E eu frequentemente voltava no bairro onde eu morava e me encontrava com alguns amigos, né? Amigos entre aspas. Quando eu me converti, para que eu pudesse, queridos, estar firme mesmo, para que eu pudesse manter a minha fé, né, a minha caminhada com o Senhor, eu precisei abrir mão, né, de continuar visitando os amigos que eu tinha, inclusive familiares. Precisei abrir mão de visitar alguns familiares para poder permanecer firme na fé. Então, mudança de sentimento, queridos, ela precisa acontecer a partir de um posicionamento, de um comportamento nosso, para que os sentimentos do nosso coração possam mudar, para que sejam outros. Mude seus sentimentos em relação a pessoas de quem discordamos. A discordância de sentimentos pode estar apenas de um ponto de vista diferente. Deixa eu mostrar algo aqui para vocês, né? Filipinho, olha para cá. De que lado está o copo de água? Do lado direito ou do lado esquerdo? Lado esquerdo. Do seu lado esquerdo. Do meu lado, ele está no direito. Então, muitas vezes, nós olhamos uma situação e nós dizemos, só isso ali está errado. Aquilo não pode ser assim, não pode ser dessa forma. Porque nós estamos olhando de um prisma diferente da outra pessoa com quem muitas vezes nós estamos discutindo. E fazemos daquilo, né, um conflito quase que insolúvel, né, sem solução. Então, existem, queridos, discordâncias de sentimento, né, e essas discordâncias, elas surgem apenas por ponto de vista. E às vezes, essa discordância de ponto de vista, ela se estende pelos relacionamentos, entre irmãos, entre casais, entre namorados. Não, eu penso dessa forma, não, mas eu penso dessa forma, não, mas é desse jeito, não, mas é desse jeito. Nós precisamos mudar isso, queridos. Precisamos mudar esse comportamento. Nós lutamos por coisas que não nos levam a nada. A maioria dos aconselhamentos que nós fazemos com casais, a maioria deles, depois de já ter aconselhado, né, tantos casais, depois a gente acaba ficando assim, já meio experiente com a coisa, né? Pastor, nós precisamos falar com você. Vamos lá. Olha, aconteceu isso lá em casa e ela fez desse jeito não, mas eu fiz isso porque ele fez desse jeito. Não, mas é porque desse jeito ele falou isso e ele falou aquilo. E aí eu avancei no pescoço dele, né? E aí o marido chega lá cheio de marcas assim, todo, né, pescoço todo vermelho. Mas, queridos, por que vocês estão discutindo? Olha o motivo da discussão. Não, pastor, porque eu cheguei em casa, o tapete estava virado ao contrário, e eu não gosto que o tapete fique daquele jeito, eu gosto que o tapete esteja desse jeito. Toda vez quando eu chego lá, ele mudou o tapete, deixa o tapete do jeito que está ali, queridos, né? Deixa o tapete do jeito que está. Nós conversamos, muitas vezes nós conversamos e nós dizemos assim, escuta, vamos fazer o seguinte, suponhamos que um dos dois aí deu o braço a torcer. Suponhamos que um dos dois, tá bom, você está certa, né?
Normalmente é o marido que tem que deixar a esposa, né, estar com a razão. Tá bom, você está certa. Viu? Eu estava certa. E agora, o que você vai fazer com esse troféu? Onde você vai pendurar esse troféu? Eu estou certo. Esse troféu, ele é mais importante do que o relacionamento? Vale a pena viver uma vida de conflitos, discórdias, para se obter um troféu chamado eu estava certo? Aí põe o troféu lá na parede, né? Agora eu vou à busca do segundo troféu. Queridos, existem discussões que são absolutamente desnecessárias. Alguém nesse relacionamento, alguém, tem gente cutucando ali, né? Estão se cutucando lá, né? Viu? Ó. O marido dizendo para a esposa, viu? Estava certo. Alguém nesse relacionamento, queridos, tem que ter um pouquinho, né, de clareza de consciência, de bom senso, e perceber que os relacionamentos são muito mais importantes do que os conflitos, ou do que ter razão. Queridos, se nós compreendêssemos isto, 80% dos conflitos conjugais seriam solucionados. Eu teria 80% de cabelo a mais hoje, se isso tivesse sido compreendido mais cedo. E o pastor Délio também. O pastor Délio, quando chegou aqui na comunhão cristã, ele era crespo, bem cabeludo, né? Olha como o pastor Délio está hoje. Mudança de sentimentos. As pessoas que pensam diferente de nós não necessariamente estão erradas ou merecem nosso desprezo. É uma questão de ponto de vista. Nós podemos discordar em pensamentos, queridos, mas isso não pode nos levar a um conflito, né? um afastamento. É interessante, queridos, como às vezes nós vemos alguns conflitos. Às vezes eu brinco, né? Eu digo, não é nessa igreja, mas é nessa igreja, sim. Às vezes a gente vê, né? Nessa igreja mesmo, tá? A gente vê a situação em que chegam alguns conflitos. Irmão, como vocês deixaram chegar nessa situação? Como que esse negócio evoluiu tanto a ponto de, né? Não, pastor, eu vou mudar de bairro, né? Eu vou mudar lá, morar em outro bairro, porque, né? Puxa, não sei o quê. Precisamos, né, ter esse bom senso, né? Seguir conselho de pessoas que não estão firmadas com o Senhor pode levar uma pessoa ao seu fracasso, à sua derrota, mesmo que esta pessoa seja alguém do nosso relacionamento irregular. Queridos, deixa eu apertar um pouquinho mais, tá? Eu tô entrando num assunto. Eu estou entrando mesmo porque essa semana, né, nós vamos conversar sobre isso nos grupos familiares, amém? E aí, né, eu sei que alguns líderes já estão até esfregando a mão uma na outra, assim, cara, agora eu já sei como que eu vou resolver o conflito lá, né? Já está, né, para nós conversarmos um pouquinho. Alguns conselhos que nós recebemos, mesmo que ele tenha vindo de uma pessoa próxima, se ele não contribui, queridos, para nosso crescimento, para nossa edificação, esse sentimento, esse conselho, ele tem que ser, sim, desprezado. Ele tem que ser desprezado. A esposa deu um conselho. Eu louvo a Deus, queridos, louvo a Deus, né? O pastor Eliseu, ele esteve aqui e ele falou que todo marido tem um Espírito Santo grudado nele todos os dias, né? Que é a esposa, né? Amém, esposas? Mas nem tudo que ela fala é certo, viu? Tá? Às vezes ela também se engana. Então, queridos, ô Marcelão, no final do culto eu vou falar contigo aí, porque tem um casal do teu grupo que está se cutucando demais aqui, viu? Pois eu vou,
passar o diagnóstico aí, tá? Existem recomendações que às vezes pessoas do nosso relacionamento, pessoas, né, às vezes do relacionamento conjugal, são recomendações que nós recebemos, queridos, que precisam ser questionadas ou precisam ser ignoradas, que não dá para acolher prontamente, né? Não, mas a minha esposa falou isso, tá, e daí? Não, mas tudo que ela faz eu acolho, né? Então já descobri onde é que está o erro, né? Tem que questionar, tem que perceber se aquilo está trazendo benefício ou prejuízo, né? Mudança de sentimentos. Mais uma vez, dá uma cutucadinha ali, né? Dizem, mude seus sentimentos. Isso. Pensamento número 2. O versículo 2, ele diz assim: e Saulo pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Isso é a fase inicial da vida de Saulo. A fase, né, a seguir da vida de Saulo, no versículo 15, Deus fala assim: vai, e este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Segundo pensamento, mudança de comportamento. Primeiro nós temos que ter mudança de sentimentos, né? Segundo, mudança de comportamento. Mais uma vez, né, pega o seu cotovelo profético e diga para a pessoa do seu lado, né, mude seu comportamento, né? Tem gente que já está se afastando da mulher ali, já está ficando mais longe, né, botou a cadeira para o lado e não sei o quê, né? Não aguento mais ganhar cotovelada. A esposa, se o negócio está um pouquinho conflitado, né, a esposa já aproveita e já dá já usa o cotovelo profético com mais força, né? O maridão já está com o cotovelo, o braço todo doído ali, né? Saulo era conhecido como aquele que perseguiu os cristãos para a morte. Agora, após essa mudança, passou não só a defendê-los, mas principalmente, queridos, a instruí-los, a ensiná-los. Sabe, queridos, Deus separou pessoas no nosso meio que hoje estão vivendo momentos de conflito em sua vida, nos seus relacionamentos, mas são pessoas que, assim como o apóstolo Paulo, Deus tem um chamado na vida dele para ensinar a palavra de Deus. E muitas vezes, queridos, por falta de compreensão, por falta de entendimento, por falta dessa percepção, essa pessoa, ela estende esse período de conflito na sua vida, ela vai deixando esse conflito se estender, ela vai deixando essa situação se prolongar, e ela não cumpre o propósito de Deus para a vida dela. Quando nós olhamos, é impressionante, queridos, a quantidade de pessoas que o apóstolo Paulo ensinou nas Escrituras. Aliás, ensina até hoje. Nós estamos sendo ensinados por uma experiência dele. Olha que maravilhoso isso. Existem livros que nós lemos de pessoas que já morreram há muitos anos, queridos, e continuam nos ensinando. Por quê? Porque mudaram seu comportamento, entenderam que o chamado de Deus na vida dessa pessoa é muito maior do que os conflitos de relacionamento que essa pessoa está vivendo. Chega uma hora, a ficha cai, essa pessoa se apercebe da importância do que Deus quer fazer através da vida dela. É assim: eu preciso abrir meus olhos, eu preciso perceber que existe algo maravilhoso da parte de Deus para a minha vida. Saulo fazia parte dos planos de Deus, mas somente começou a exercer o seu verdadeiro ministério depois de ter passado por essa importante mudança de comportamento. Queridos, existem situações na nossa vida que, se nós não mudarmos, se nós não tomarmos uma decisão de mudarmos,
nós corremos o risco de passarmos a nossa vida inteira em conflito e desprezarmos o ministério que Deus tem na nossa vida. O desejo do meu coração é que essa palavra gere no seu coração, queridos, um desconforto. E eu profetizo em nome de Jesus, Senhor, gera esse desconforto, que a pessoa fique incomodada. Senhor, se necessário for, não deixa nem essa pessoa dormir essa noite, Deus. Para ela ficar assim bem incomodada mesmo, bem incomodada. Senhor, é comigo, essa palavra é para mim, eu preciso mudar, eu preciso ter um posicionamento de mudança de comportamento. Queridos, Deus ele não faz as coisas sozinho. Ele faz a parte mais difícil, mas Ele não faz sozinho. Ele espera da nossa parte uma mudança de comportamento. Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz: achegai-vos a Deus, e Ele, o Senhor, se achegará a vós. Quando Deus percebe, queridos, que nós demos um passo na direção dEle, um passo na direção da mudança, um passo na direção de um novo comportamento, Ele vem e começa a agir e mover na nossa vida. O fato é que às vezes nós não conseguimos perceber isso e muitas vezes nós prolongamos o tempo de conflito na nossa vida. Não nos damos conta que Deus tem coisas mais preciosas para realizar na nossa vida e através da nossa vida. Pessoas necessitadas daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos entregou, daquilo que Deus já nos entregou, já está nas nossas mãos. Por isso que na parábola dos talentos, quando o Senhor vem prestar conta, Ele pergunta para o primeiro, Ele pergunta para o segundo, e quando Ele pergunta para o terceiro: Senhor, o que tu fez com meus talentos? Senhor, eu enterrei. Eu sabia que o Senhor é um Senhor rigoroso, que colhes onde não semeou, então eu enterrei os teus talentos. Esse mau e negligente servo. Queridos, o talento já está com você. Deus já colocou nas tuas mãos esse talento. Não deixe esse talento deixar a coisa muito lenta na sua vida, O nome verdadeiro dele vai ser tá rápido, não talento, Para que rapidamente você possa operar essa mudança. Amém? Amém. Toda mudança de comportamento requer mudança de algum ambiente. Toda mudança de comportamento requer também a mudança de algum ambiente. Existem ambientes que nós frequentamos, onde nós somos influenciados negativamente. Esses ambientes, queridos, nós não podemos estar ali. Eu posso permanecer em um ambiente, inclusive um ambiente com aparência negativa, com características negativas. Eu posso permanecer ali, se eu estiver influenciando quem está lá. Se eu estiver sendo influenciado, se os meus pensamentos estão sendo influenciados negativamente, se as minhas escolhas, as minhas decisões estão começando a sofrer algum tipo de influência negativa, no bom português, vaza. Isso está trazendo prejuízo para a sua vida. Mudança de comportamento requer às vezes também mudança de ambiente. Eu só posso estar em um lugar onde eu esteja influenciando, porque se eu estiver sendo influenciado negativamente, preciso mudar de ambiente. Se as coisas em minha vida não estão dando certo, é porque algum tipo de influência ainda está me prejudicando, precisa ser mudada. O problema não está em estar no meio de pessoas ruins, mas sim em ser influenciadas por elas. O Salmo Salmo capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: bem-aventurado o varão, bem-aventurado o varão, a minha fala homem, varão fica mais bonito. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Queridos, quem são os ímpios?
Quem são os ímpios? São pessoas que não têm como base para a sua vida a palavra de Deus, que não conhecem a palavra de Deus. São pessoas que não têm os princípios, os valores do reino de Deus em seu coração. Eu conheço pessoas que nunca leram a Bíblia, mas que se você pedir para ela um conselho, essa pessoa vai te dar um bom conselho. Por quê? Porque ela tem comportamento de idoneidade. Agora, o contrário também, infelizmente, às vezes é verdadeiro. Já vi muito disso. A pessoa lê a Bíblia e dá uma invertida na Bíblia para poder trazer algum conforto, alívio, de consciência, pega alguns versículos e se beneficia deles. Terceiro pensamento. Mudança de entendimento. Mudança de entendimento. Use de novo seu cotovelo profético e fale para a pessoa do seu lado: mude o seu entendimento. Dá uma cotoveladinha nela. Mude o seu entendimento. Quando o Senhor fala para Ananias, ele diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Enquanto Saulo estava fazendo as coisas fundamentado na forma como ele entendia que deveria ser, seus resultados geravam prejuízos para a igreja do Senhor Jesus. Queridos, deixa eu falar algo aqui. E eu acho que aqui está o tema principal do que eu quero trazer para você nessa noite. O reino de Deus, ele tem uma característica toda exclusiva, toda muito pessoal. Por isso que em Isaías 55 nós encontramos o profeta Isaías escrevendo, ou da parte de Deus mencionando, Deus falando: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Porque assim como está distante o ocidente do oriente, assim também estão distantes os meus caminhos dos seus caminhos. Ou seja, queridos, muitas vezes nós tomamos decisões dentro do reino de Deus, baseado nos nossos pensamentos e nas nossas compreensões. Eu acho que é dessa forma, então eu vou fazer. Queridos, a maioria dos erros que nós cometemos porque ou desprezamos conselhos ou não consultamos as Escrituras. E daí fazemos as coisas erradas. E dentro do reino de Deus, um erro cometido, o prejuízo é muito sério. O prejuízo é muito grave. Uma decisão tomada, queridos, sem a compreensão devida, sem análise devida da verdade, pode trazer prejuízos para relacionamentos, muitas vezes prejuízos permanentes em relacionamentos. Permanentes não do ponto de vista divino, mas do ponto de vista do coração das pessoas. Então, preste atenção nessa questão, mudança de entendimento. Saulo, no entendimento dele, prender cristãos, matar cristãos, agradava a Deus. No entendimento dele, ele pensava dessa forma. Nós chegamos na igreja e trazemos conosco uma carga de entendimento. E o mais perigoso disso tudo, queridos, é quando nós não queremos abrir mão disso. Quando nós achamos que aquilo que nós tínhamos serve ainda para alguma coisa. Não, eu sempre agi dessa forma, a minha família é assim, o meu pai era assim, e na minha família meus irmãos também são todos assim, então eu vou continuar sendo assim. Não, queridos, precisa haver uma mudança, uma mudança de entendimento. Eu preciso entender como a palavra de Deus quer que eu entenda. Versículo 4, ele diz assim: caindo por terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus falando para ele. Já imaginou, queridos, né? Jesus vem, cega o homem, né? Deixa ele ceguinho, coloca lá umas escamas no olho dele. Ele diz: cara, por que tu está me perseguindo? Ele diz: não, Jesus, não é tu que eu estou perseguindo, é os cristãos. Sim, então, quem persegue cristão me persegue. Ei, querido, Jesus, Ele é o teu defensor. Se alguém estiver te perseguindo, vai ter que dar conta para Ele, né? Ele é o nosso defensor. O fato é, nós somos aqueles que Jesus protege, ou nós somos aqueles que estamos perseguindo os cristãos? Se nós somos aquele que Jesus protege, podemos caminhar tranquilo. Mas se a minha compreensão, meu entendimento ainda for maior do que a inclinação do meu coração em querer fazer a vontade do Senhor, né? Senhor, eu estou aqui para aprender, Senhor, eu estou aqui para aprender. Eu sei muita coisa, mas tudo que eu sei precisa estar debaixo dos teus valores e dos teus ensinamentos, para que a nossa vida possa de fato decolar, né? Não é necessário uma queda para que haja uma verdadeira transformação em nossas vidas. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo ou Saulo, ele não precisava ter passado por isso. Às vezes, Deus precisa nos derrubar e nos cegar, para que nós possamos ver como Ele vê. Às vezes as nossas habilidades naturais, elas estão tão fortes em nós, que não nos deixa perceber aquilo que o Senhor está fazendo, ou aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então Deus precisa tirar um pouco dessas nossas habilidades naturais, nos cegar e nos derrubar. E aí nós estamos no chão, e aí nós dizemos para o Senhor: Senhor, o inimigo está se levantando contra mim. Não, não é inimigo não, sou eu mesmo. Eu mesmo estou. Está lá, by Jesus Christ. Fui eu que fiz isso. Tanto é que Saulo, ele diz: quem és, Senhor? Ele chutou. Pelo brilho, eu acho que é o Senhor. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, o grande problema das nossas escolhas erradas é que nós podemos ser achados em conflito com Deus. E daí a coisa fica prejudicial para o nosso lado. Imagina, 3 dias cego, 3 dias sem ver coisa nenhuma. Eu tenho certeza que passou pela cabeça dele: Deus, será que um dia eu vou voltar a enxergar? Será que um dia o Senhor vai me deixar ver a luz do sol de novo? Ou eu vou ficar cego para o resto da vida? Mas como nós estamos falando, de uma coisa que a gente sabe que vai ser resolvida, amém? Durante a semana isso vai ser conversado nos grupos familiares, vai ser uma bênção, né? Amém. Eu ouvi uns 2 amém aí, né? O resto estava... Amém. A partir do momento em que ele se deixou mudar, houve grande benefício para o reino de Deus. O apóstolo Paulo se tornou uma das mais influentes pessoas que a história da humanidade já ouviu falar. Autor de uma parte bastante importante das Escrituras Sagradas. Quem sabe aquilo que o Senhor tenha para a sua vida não seja tão importante quanto. Você já se deu conta disso? Qual é a importância do que Deus tem para a sua vida? E que talvez esteja sendo retido ou segurado por comportamentos contrários à vontade de Deus. Na realidade, queridos, a verdade indica isso, que aquilo que Deus tem para nós é muito grande, é precioso demais. É precioso demais, Precisamos buscar isso. Saiba distinguir as influências que você recebe.
E certamente algo grande e maravilhoso surgirá a partir da sua vida. O apóstolo Paulo estava ligado a um clã de pessoas dentro do judaísmo, os fariseus, e essas pessoas o estavam influenciando e o influenciaram por muitos anos, até o momento que ele decidiu: chega, eu quero viver uma vida diferente daquela que eu estou vivendo agora. Todas as vezes, queridos, que nós tivermos um encontro com o Senhor Jesus, uma mudança precisa acontecer na nossa vida, se de fato tivermos tido um encontro com Ele. Se tivermos um encontro com Jesus, essa mudança precisa acontecer na nossa vida. Se tiver, queridos, é muito difícil de mudar, alguma coisa diferente precisa acontecer, mas eu creio que Jesus já tenha visitado você e produzido essa mudança, né? Já está trabalhando para essa mudança acontecer. O nosso Deus é muito grande e de igual forma também são grandiosos os seus propósitos para a nossa vida. Você faz parte desses propósitos grandiosos de Deus, queridos. Você está nos planos de Deus. Você faz parte dos planos de Deus. Amém? Vale a pena abrir mão de algumas influências para viver a vontade de Deus em nossas vidas. Queridos, quando nós olhamos para o tamanho e para a grandeza do Deus a quem nós servimos, nós chegamos facilmente a uma conclusão. Se o nosso Deus é tão grandioso, se Ele é tão grandioso, tão maravilhoso, Ele tem coisas grandiosas e maravilhosas para operar em nossas vidas, queridos. Ele tem coisas grandiosas para operar na minha, na sua vida, não tenho dúvida disso. O fato é, quão disposto nós estamos para que esta operação de Deus alcance as nossas vidas, né? Eu oro para que nós tenhamos esse entendimento, para que nós possamos propor no nosso coração: Deus, né? Chegou o tempo dessa mudança acontecer. Chegou o tempo dessa transformação me alcançar. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero viver algo novo. Às vezes, queridos, nós passamos por situações na nossa vida, de tempo em tempo, nós nos encontramos vivendo de novo experiências que nós já passamos no passado, experiências não tão positivas, e que parece que nós estamos no deserto dando voltas e dando voltas e dando voltas, e de tempo em tempo nos encontramos na mesma situação. Eu não sei se esse é o seu caso, mas se for, está na hora de uma mudança acontecer. E que seja nessa semana, queridos, né, a partir de agora, a partir de hoje, que essa mudança comece a acontecer na sua vida. Porque Deus tem algo grandioso para operar através da sua vida, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, quero chamar os irmãos.